Nesse mês de dezembro e de janeiro, se a gente fizer as contas exatas, eu citei em títulos aqui do canal Raiz Tricolor o nome do Hulk em 24 vídeos. Esse aqui é o 25º. Desses 25 vídeos, eu coloquei informações como informação de que o Fluminense e o Hulk negociavam, uma informação nossa do Grupo Jornada, publicada pelo Vitor Lessa, até no vídeo urgente, exclusivo. Hulk e Arana negociam com o Fluminense. Informações nossas do Jornada, tanto o Hulk quanto o Arana, da negociação. Eu coloquei que a situação estava avançada no Fluminense. Entenda porque o Hulk ainda não fechou. O que faltava para ele assinar? Eu coloquei informação aqui sobre a reunião, a gebra das reuniões do Hulk com o Atlético, como o Atlético fez propostas, o Hulk não gostou. Eu coloquei informações sobre os posts do Hulk, lembra? Os posts do Hulk colocando ali em pratos limpos a situação, pelo menos na versão dele. Bem, uma série de coisas que a gente foi vendo, reunião definitiva, é o Hulk sem clima no Atlético, mas é o Hulk não saindo do Atlético, é o Atlético que pede 60 milhões de reais, é o Fluminense que não vai gastar dinheiro, é o Atlético que faz proposta pelo Hulk, é o Atlético que pede jogador em troca, o Fluminense não dá. E a matéria mais recente do Spinelli, Pedro Spinelli, no GE. Globo, assinado agora também junto pela Joana de Assis, é de que o Atlético Mineiro encerrou a negociação com o Fluminense pelo Hulk. Vamos destrinchar essa matéria, entender como a gente chegou até aqui, depois da vinheta. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, meu Deus do céu. Eu sei que você fez de tudo aí, você queria o Hulk vindo, você não queria o Hulk vindo. Sei disso tudo, mas no final das contas o Hulk, a novela, parece encerrada, tá? Hulk, segundo a matéria do GE. Globo, eu falo aqui com tranquilidade do Brasil, no cenário nacional. Você tem jornalistas, você tem mídias, como é o Jornada KTO 1902, o Raiz Tricolor, o canal do Lessa, o nosso grupo. Você tem especializados em times, mas pensando em mídia nacional, né? Mídia nacional. Nacionalmente, nenhum veículo consegue ter a abrangência que o GE tem e a confiabilidade da informação. Matéria da Joana de Assis e do Pedro Spinelli, que assinam a matéria, né, no GE. Globo. Clubes tentaram um acordo nessa segunda para concretizar a transferência, mas a negativa do tricolor inviabilizou o negócio, segundo fontes no time mineiro. Então a matéria ela é baseada no Atlético. O que se diz na matéria é que o Atlético Mineiro encerrou as negociações com o Fluminense para a transferência do atacante Hulk. Está cravando a matéria no GE de que o Atlético Mineiro não negocia mais com o Fluminense. Que os clubes não chegaram a acordo por causa de uma negativa do Fluminense em relação aos termos propostos pelo Galo para ceder o jogador. E com isso, a tendência é que o Hulk cumpra o contrato até o final de 2026 com o time mineiro. Por que está escrito a tendência e não garantindo? Porque a garantia é de que o Hulk, né, o que o GE está garantindo é que o Atlético não negocia mais com o Fluminense, mas não quer dizer que o Atlético não negocie mais com ninguém, né? Nessa segunda-feira, os clubes conversaram sobre esses termos para liberar o atacante. Um deles tratava da cessão de porcentagem de jogadores da base do Fluminense para o Atlético, e foi isso que o Fluminense não fechou. Vamos lá, tá? Tem coisas ali sobre Hulk e o Atlético Mineiro que não nos interessam tanto. Eu vou trabalhar aqui na realidade e na sinceridade, ok? Tentando fazer todo o processo aqui, vou te descrever tudo o que aconteceu para depois a gente falar do que fica para o futuro. Bem, a negociação inteira ela aconteceu a partir de uma coisa. O salário do Hulk era muito alto, o Atlético, lá atrás, em dezembro, a gente já falava sobre isso. O Atlético queria se desfazer do Hulk, porque o salário dele era muito alto e não via para essa temporada uma usabilidade baseada no custo que ele tem. O Atlético queria sair do Atlético porque não teria espaço no Atlético Mineiro, de acordo com o que ele acha que gostaria de ter no futebol brasileiro, e gostaria de jogar mais 2 anos e o contrato com o Galo era só de mais 1. Então,
a relação, apesar da idolatria, o Hulk é ídolo do Galo. Com essa negociação, ninguém queria ter a digital de dizer que encerrou a passagem do Hulk pelo Atlético. Nem o próprio Hulk, porque perde idolatria com isso, abandonando o barco, saindo e etc. E nem a própria direção da SAF do Atlético, porque no final das contas pegaria muito mal você tirar o maior ídolo de todos os atleticanos ali, pelo menos da maioria dos atleticanos, do clube. A gente sabe porque a gente viveu isso em 2016 aqui com o Fred, do quanto que o Levi Coupe fica marcado com isso até hoje, o Peter Simpson, etc. Então, existia esse impasse. O namoro já acabou, precisa validar esse término. O casamento já terminou, precisa divorciar. Vem o Fluminense, ele é oferecido ao Fluminense, essa informação, tá? É bem importante. Ele foi oferecido por intermediários ao Fluminense. O Fluminense topou negociar, negocia com o Hulk, abre negócio e fica naquela, negociando. À medida que o Fluminense negociava com o Hulk, o Atlético virava a sua mira e falava: Hulk, vamos fazer aqui uma reunião. E essa era das reuniões, ela foi muito para jogar para a torcida. Porque, novamente, importava muito saber quem é que ficaria culpado pela liberação do Hulk. Se é o Hulk que estava pedindo para sair e abandonando o barco, ou se eram os dirigentes do Atlético Mineiro que estavam chutando o jogador para fora. E nessa era das reuniões, o Atlético fez proposta, o Hulk disse que a proposta não foi bem assim, e que tinha intenção de aposentar o jogador, e o Atlético se defendeu dizendo que não tinha intenção de aposentar, e tem documentário, tem estátua, mas só se você ficar e aceitar reduzir o salário na renovação e etc. Toda uma era de muito disse-me-disse, da parte do Hulk falando A e dizendo que o Atlético fez B. E o Atlético dizendo que não fez B e que, na verdade, o Hulk também não fez A. Aí o Hulk voltava falando, não, o Atlético fez B sim e o Hulk fez... Ficando naquele disse-me-disse que a gente não tem confirmação 100% de nada. Nesse processo, com esse ruído muito forte, o que acontece? O Atlético fala, ok, eu topo liberar o Hulk. Mas ele é um jogador, ele é um ativo do Atlético e eu só topo se me pagarem, porque ele tem contrato. Se ele tem contrato e eu não quero que ele saia, e no contrato dele não tem dizendo que ele pode sair agora, como era um caso do Thiago Silva no Fluminense, por exemplo, eu vou exigir que alguém pague a multa, 60 milhões de reais. Ou melhor, não precisa pagar a multa não. Negocia comigo, Fluminense, pra gente chegar a um valor. O Fluminense vira e fala, olha, eu não vou pagar dinheiro no Hulk, tá? Topo fazer negócio de outra maneira. O Atlético, então, vem com uma proposta. Olha, eu libero, se tiver essas condições aqui pro Hulk, que foi a proposta que a gente descobriu hoje, depois de muita demora e de volta nas negociações, que foi algo que irritou o Fluminense a ponto do Fluminense dar um ultimato nessa segunda-feira, porque a negociação, vale lembrar, a gente descobriu, não quer dizer que ela tá rolando a gente descobriu no dia 22 de dezembro, 23 para ser mais preciso, isso foi quando a gente descobriu, mas a negociação já tá rolando há um tempo. Desde antes, ou seja, estamos falando de quase um mês. O Fluminense então dá um ultimato, fala, Atlético, a parada tem que resolver nessa segunda-feira, que já rodou tempo demais. O Atlético faz uma proposta, o Fluminense avalia. Hulk tem uma despedida depois de encerrar a carreira. Caguei, isso aí não é proposta do Fluminense, é proposta pro Hulk. O Hulk não poder jogar contra o Atlético esse ano. Chato, né? 2 jogos do Brasileirão, mas vá lá. Se não se encontrar em mata-mata, que é o normal de se acontecer, não se encontrar na Copa do Brasil, e se Deus quiser também não na Sula, é o Hulk ser poupado em 2 jogos. Tá de boa, até o Hulk não deve querer jogar contra o Atlético esse ano. Então vai ser poupado, um cara da idade dele vai ser poupado em um jogo ou outro, faz um planejamento, tá interessante, tá ok. Passa batido. Mas precisa de percentual de jogadores da base do Fluminense. Isso aí foi o que pegou na situação. O Fluminense não aceitou, a gente não sabe ainda exatamente quem são os jogadores, né, que foram ali os jogadores pedidos pelo Atlético Mineiro, quais são os percentuais desses jogadores, que pode ser 10% do Samuel Granado ou pode ser 80% do Riquelme, né? São 2 situações completamente diferentes. No final das contas, o Fluminense rejeitou isso e a negociação se encerrou. Esse é o histórico, o mais sincero possível sobre essa negociação entre Hulk e Fluminense. Qual que é o principal problema? O Fluminense sai de uma temporada onde eu vou ser muito benevolente, tá? Mas desde o mês de setembro, eu tô sendo muito benevolente, que já era antes, mas desde o mês de setembro, todo torcedor do Fluminense tem a certeza de que o desempenho do time era imensamente afetado pelo fato da gente não ter um camisa 9.
pelo menos setembro. Por que eu tô colocando setembro? Que é o momento onde a gente é eliminado da Sul-Americana, o Everaldo já não fazia gol há um certo tempo, o John Kennedy já não fazia gol, e o Zubeldia chega e começa a fazer um rodízio entre o Cano, o John Kennedy e o Everaldo. E em setembro você ainda tem um gol de John Kennedy de pênalti contra o Sport, e você tem também ali um gol do Germancano contra o Botafogo. A partir dali todo mundo tinha certeza que a camisa 9 era o desespero. A gente tinha, a direção tinha, o treinador tinha, o mercado tinha, e no final das contas o Fluminense vai pro mercado a partir do dia 14 de janeiro, tendo a certeza. E no final das contas, o Fluminense não fechou com ninguém. Quase 30 dias depois. Era dia 14, hoje é dia 12. São 2 deadlines, né? 2 datas limite que normalmente a gente estabelece para poder um jogador chegar ao Fluminense, né? Numa negociação mais complicada. Se é prioridade pro ano, pô, esse cara tem que se reapresentar. O Fluminense se reapresentou dia 2, mas vai lá, se reapresentou dia 8, o time principal. Pelo menos se reapresentar junto com o time. Era prioridade. O Fluminense ainda estava na novela Hulk. Agora, o Fluminense vai começar a jogar, quarta-feira. Você acha que alguém vai se apresentar até quarta-feira? Por mais que seja o primeiro time, era para esse centroavante sinistrão, que já tá treinando desde antes, já tá jogando agora, igual o Guilherme Arana, deve jogar na quarta-feira. E não vai. O Fluminense sai dessa janela de transferências até o momento um time mais fraco do que entrou, mas principalmente demonstrando incapacidade de resolver o seu principal problema. Vamos ver quem vai ser o plano B agora que o Atlético pulou fora da negociação, ou se a gente vai ouvir igual da última vez, né? Não, o Fluminense ainda não desistiu e a novela vai seguir. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.